Uma boa noite a todos, Deus abençoe, sejam todos bem-vindos à nossa série Revelando os Mistérios das Profecias do Profeta Daniel. Você é meu convidado, você pode compartilhar esse link com outras pessoas, outros amigos que querem entender o que está acontecendo no mundo atual. Eu gosto muito de estudar as profecias, faço isso há muito tempo. Não me julgo um especialista, mas sim um apaixonado pela palavra de Deus, especialmente o livro de Daniel. Eu me identifico muito com esse livro, gosto desde a minha infância, e você viu no início da nossa introdução desse vídeo que Jesus Cristo está muito perto de voltar, e você está sendo chamado juntamente comigo para se preparar para esse glorioso evento. Nós estamos agora na terceira lição. A primeira lição foi sobre o autor da profecia. Deus é o autor da profecia, é Ele que revela. O profeta Amós escreveu que Deus não faz coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então Deus se comunica conosco por meio dos profetas, e o profeta que é objeto de estudo da nossa série é o profeta Daniel. Estudamos na nossa segunda lição a respeito da comunicação com o céu. Eu me comunico com você nesse momento por meio do YouTube. Estou usando aqui uma ferramenta do Zoom que me ajuda a projetar a imagem, e ao mesmo tempo eu apareço para você poder também me conhecer e saber quem está falando. E assim a gente usa essas ferramentas para se comunicar. Mas existem outras, WhatsApp, Telegram, na verdade, tem as redes sociais, Instagram, Facebook e muitas outras mais. Só que a principal ferramenta de comunicação é a ferramenta da oração. Então o profeta Daniel tinha o costume de ler a Bíblia, porque Deus é o autor da Bíblia, Deus que revela as profecias. Daniel estava em harmonia com a Bíblia. Ele lia inclusive o profeta Jeremias. Estudamos na nossa segunda lição que Daniel tinha o costume de orar. Daniel orava 3 vezes por dia, e ele glorificava o nome de Deus, ele confessava os pecados, ele intercedia pelo seu povo. Então Daniel, ele amava orar, porque a oração aproximava ele do nosso Deus, do nosso Senhor, né? Então eu quero aqui começar a lição de hoje, uma lição muito interessante. Gosto demais da terceira lição, então presta atenção que a gente vai viajar agora no mundo fantástico da Bíblia, tá bom? Então, começando, revelando os mistérios das profecias de Daniel. A terceira lição é a respeito do grande conflito, o grande conflito entre o bem e o mal, o grande conflito entre o bem e o mal. Deixa eu só ver aqui uma coisinha rapidão, peraí, só um minuto. Tudo certinho, podemos prosseguir. O grande conflito é a terceira lição. Pronto. Por que será que o nosso mundo está envolvido em grandes conflitos? Sempre existem tensões entre as nações. Recentemente, por causa do coronavírus, os Estados Unidos entram em choque com a China, com fortes acusações que esse vírus foi criado em laboratório. Você sabe também de outras tensões do passado. Temos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, temos também outras guerras na Iugoslávia, Guerra do Vietnã, guerra no mundo árabe. Em todos os lugares há notícia a respeito de guerra, não é verdade? E o nosso mundo está sendo bombardeado com essas guerras, mas não é só guerra. O nosso mundo também está sendo bombardeado, prejudicado por causa de vírus, bactérias, doenças, epidemias, e nesse presente momento estamos vivendo uma verdadeira pandemia. E na região de São Luís, na região de Belém, foi decretado lockdown, né? Confinamento, ninguém pode sair de casa, e isso nunca aconteceu na história. Você pode acompanhar nos livros, na história, a paralisação mundial por causa de uma epidemia, da forma como está acontecendo hoje, é inédito. E o nosso mundo, então, ele está sofrendo com esses conflitos, com essas doenças,
mas o ser humano também sofre com seus próprios vícios. O ser humano sofre com os seus prazeres, o ser humano também passa muita fome. Existe uma pesquisa que 1 bilhão de pessoas passa fome todos os dias. E logo depois dessa crise do coronavírus, provavelmente esse número vai aumentar por causa do confinamento e a paralisação do comércio. E muitas famílias sofrem também. Casais são desfeitos, né? Aliás, o casamento é desfeito, mulheres que sofrem, homens que sofrem, filhos que sofrem, uma família que não é feliz. Então, nós estamos vivendo sempre em guerras, em conflitos. Às vezes o conflito é armado, às vezes o conflito é um vírus, às vezes o conflito é um vício que não é vencido, a falta do alimento ou a falta de paz, a falta de tranquilidade. Então, através do estudo do livro de Daniel, nós procuraremos entender por que existe um grande conflito. E porque nós somos coadjuvantes e algumas vezes até protagonistas nessa história do grande conflito. O livro de Daniel, no capítulo 9, versículo 2, só apenas relembrando, você sabe que Nabucodonosor foi lá, invadiu Jerusalém e levou um grupo para a Babilônia, né? Ele escolheu os melhores e esse grupo aí, dos melhores, ajudaria Nabucodonosor na liderança do Império Babilônico. E quando Daniel já era mais velho, Daniel já era idoso, ele chegou na Babilônia com 15 anos, aproximadamente, né? Mais ou menos isso. E quando ele já era idoso, ele disse no versículo 2 do capítulo 9, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então vai chegando o finalzinho desse período de 70 anos, vai concluindo e Daniel não percebe uma mobilização muito grande para o cumprimento dessa profecia, da profecia de Jeremias, do qual Daniel tanto estudava. Então isso começa a criar uma certa ansiedade, uma certa angústia no coração de Daniel, porque ele queria ver a promessa se cumprindo. E Daniel estava orando ao Senhor. No capítulo 10, Daniel intensifica esse pedido a Deus. Daniel ele procura o Senhor porque as pequenas obras que estavam sendo feitas em Jerusalém eram obras modestas. Os poucos judeus que voltaram para Jerusalém no final dos 70 anos, através do primeiro decreto do imperador persa, as obras foram paralisadas por causa de calúnias, os samaritanos estavam atrapalhando, um grupo de invejosos. Então Daniel, que ainda estava na Babilônia, um idoso, ele estava ainda vivo, ele clama a Deus. E Daniel passa 21 dias jejuando e orando, a gente viu isso na última aula, que Daniel clama a Deus, intensifica o pedido no capítulo 10. E Deus responde Daniel de uma maneira fantástica. O que o anjo Gabriel revelou a Daniel? Quem é esse anjo? É o mesmo que apareceu Maria para anunciar o nascimento de Cristo. Então, o que o anjo Gabriel revelou a Daniel? Daniel capítulo 10, versículo 13, Daniel relata da seguinte maneira. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Esse texto aqui é um texto muito interessante, porque quem era o líder? Quem era o líder da Pérsia naquele momento? A Pérsia foi a nação que veio logo após a Babilônia. Nós iremos estudar a respeito disso mais para frente, darei detalhes mais para frente. Então, depois da Babilônia, que era o reino que mandava no planeta, era o reino persa, né? A princípio era a Média Pérsia e depois se torna apenas Pérsia. E quem decretou a reconstrução de Jerusalém, no primeiro decreto, foram os persas. E Daniel percebe que essa interrupção da construção de Jerusalém, dos muros e do próprio templo, se incomoda e ele ora. E o anjo Gabriel aparece para Daniel, depois de 21 dias que Daniel está orando e jejuando, dá uma explicação. Mas o príncipe do reino da Pérsia, Daniel, me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então, olha que interessante.
Ao invés de o anjo Gabriel falar que o rei da Pérsia, certo? Resistiu ele por 21 dias, ele usa uma expressão interessante, ele fala que o príncipe do reino da Pérsia. Então não tinha nenhum príncipe do reino da Pérsia que mandava na Pérsia, era o rei da Pérsia, que era o rei Ciro. Mas essa expressão, quando você vai estudar essa expressão em conjunto, no original aramaico, né, você percebe que é uma expressão de um anjo demoníaco. O príncipe do reino da Pérsia, que resistiu Gabriel nessa luta com o anjo Gabriel, foi o próprio Satanás. Foi o demônio, o anjo demoníaco. Porque é o anjo que está resistindo Gabriel. Que anjo? O inimigo, Satanás. Estava tentando convencer Ciro a não permitir a reconstrução de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, do templo, etc. Né? Então, houve uma guerra entre o bem e o mal. O anjo Gabriel e o anjo do mal tentando mexer com a cabeça de Ciro, convencer Ciro a tomar uma decisão. Mas ele diz ali que, porém, Miguel, quem é Miguel? A palavra hebraica para Miguel é aquele que é igual a Deus, ou na forma de pergunta, né? Quem é igual a Deus? O único que é igual a Deus é Jesus Cristo. A palavra Miguel, esse nome Miguel, aparece na Bíblia 5 vezes, né? Esse nome aparece pelo menos 3 vezes no livro de Daniel, uma vez na Epístola de Judas e uma vez no livro do Apocalipse. E nós iremos estudar esse nome Miguel um pouquinho mais para frente, numa outra lição, se refere a Jesus Cristo. Então, o que o texto está dizendo? Que uma influência negativa estava mexendo com a cabeça e com o coração do rei da Pérsia. Por isso que Gabriel disse assim para Daniel, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Jesus, Miguel, um dos primeiros príncipes, que é uma expressão relacionada com Cristo, e a gente vai estudar isso um pouquinho mais para frente, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. E aqui você pode ver que no final do verso, Daniel se refere ao rei da Pérsia, não é mesmo? Então, continuando aqui a linha de raciocínio, quem é o príncipe desse mundo? O mesmo príncipe que estava influenciando Ciro, rei da Pérsia, é o príncipe desse mundo. Lucas capítulo 10, versículo 18, o próprio Jesus disse assim, ó, Jesus lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E João capítulo 12, verso 31 diz, chegou o momento de ser julgado esse mundo e agora o seu príncipe será expulso. Então, se você perceber, Jesus Cristo fala que Satanás, que foi expulso do céu, que caiu do céu, ele é chamado de príncipe desse mundo. Na época de Daniel, quando Daniel já era idoso, a Pérsia, o reino da Pérsia era o reino que dominava o planeta inteiro. É como, né, uma nação que governava o mundo inteiro. Os outros reinos menores eram submissos à Pérsia. Então, como Satanás é príncipe desse mundo, e a Pérsia que dominava o planeta naquela época, ele se sentia o rei do mundo, o príncipe do mundo. Então, ele tentava influenciar Ciro para que não libertasse os judeus, para que eles voltassem para Jerusalém, né? Então, Daniel começa a orar, e 21 dias de oração, jejuando também. Mas ele percebe que não obteve muito sucesso. Ele já estava na 3ª semana de oração, né? Na 3ª semana de oração e nada estava acontecendo. Por isso que Gabriel se apresenta para Daniel para explicar o que estava acontecendo, que ele estava vivendo um grande conflito. Daniel, a princípio, não estava vendo, é que Gabriel tentava dizer para Ciro libertar o povo e o Satanás dizia que não, que o povo tinha que ficar na Babilônia, preso lá, e dessa maneira a profecia de Jeremias, do capítulo 10, não se cumpriria, né? Imagine que situação terrível, a profecia caindo por terra, a Bíblia falhando, Jeremias mentindo, Daniel também, porque ele comprovou a profecia de Jeremias, então seria uma coisa terrível. Então Deus fez uma força-tarefa, o anjo Gabriel veio ajudar, não conseguiu convencer Ciro. E quem é que veio pessoalmente? O próprio Cristo. Aqui nós aprendemos uma lição muito interessante. Se você está vivendo um grande conflito na sua vida, se você está vivendo uma situação
terrível, pode ter certeza que se um anjo não resolver, o próprio Cristo virá para ajudar você e eu a vencermos. E como diz no final do versículo 13, Gabriel disse o quê? E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia, e você vai obter vitória também quando estiver e ter Jesus Cristo do seu lado. Então, continuando aqui a terceira pergunta, aonde começou a guerra entre o bem e o mal? Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 e o versículo 9 diz, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, novamente aqui aparece a figura de Miguel, como eu falei para vocês, esse nome só aparece na Bíblia 5 vezes, e o nome Miguel, que o significado, como eu já mencionei, significa aquele que é igual a Deus, e o único que é igual a Deus é só Cristo. Esse nome Miguel aparece sempre quando Cristo é em batalha contra o mal. E em outra data, em outro momento, a gente vai estudar mais profundamente a respeito disso. Eu quero me deter no tema do grande conflito, porque todos nós estamos envolvidos no grande conflito. Então, nós observamos na vida de Daniel o grande conflito. E Daniel explicou isso para nós, que o povo não estava voltando para Jerusalém porque Satanás estava atrapalhando as decisões do rei Ciro. E aqui, em Apocalipse capítulo 12, versículo 7 e o versículo 9, diz que aonde começou a guerra entre o bem e o mal. Aquela guerra que Daniel travou na Babilônia, aquela guerra que Gabriel travou para convencer o rei Ciro, a guerra que você passa, que eu passo, a guerra que cada ser humano passa entre o bem e o mal na nossa vida. Onde que ela começou? A Bíblia diz que houve peleja no céu. O que significa peleja? Significa guerra, houve uma guerra no céu. Um lugar muito estranho para ter uma guerra, não é mesmo? Mas foi exatamente lá que começou essa guerra entre o bem e o mal. A Bíblia diz que Jesus, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e foi expulso o dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, foi expulso do céu, o sedutor de todo mundo, e sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então você vê na última linha aqui, no versículo 9, que Satanás não saiu do céu sozinho. O nome dele de angelical era Lúcifer, que significa anjo de luz. Satanás e diabo significa adversário, acusador, que é o nome que esse anjo recebe hoje. Ele conseguiu adeptos no céu. No livro do Apocalipse, até mesmo no capítulo 12 aí mesmo, diz que ele conseguiu tirar do céu 1/3 dos anjos. 1/3, ou seja, eu posso dizer que 33% dos anjos ficaram do lado de Satanás. E eles foram expulsos do céu. E eles vieram para onde? Eles foram expulsos do céu e vieram para a nossa terra. Não é que Deus expulsou eles para a terra. Eles foram expulsos para o universo e eles vieram para a terra. E quando eles chegaram aqui na terra, aconteceu algo muito interessante, que a gente vai analisar agora. Qual foi um dos motivos desse grande conflito? Isaías capítulo 14, versículo 13 e versículo 14 também, diz aqui o propósito de Lúcifer, o propósito de Satanás no céu e a razão, ou as razões por que ele foi expulso. Tu dizias no teu coração, ou seja, Satanás pensava com ele mesmo, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então você pode perceber pelo menos duas coisas aqui. Ele pensava com ele mesmo lá no céu, Lúcifer, um anjo perfeito, criado por Deus, O que ele começou a maquinar no coração dele? O que ele começou a colocar no coração? Que ele queria exaltar um trono. Peraí, quem é que senta em trono? Até onde eu sei, quem senta em trono é um rei, não é verdade? Quem é o rei da nossa vida? Quem é o rei do universo? Não é Cristo? Não é Deus que é o rei? Ele queria então um trono. Se ele queria um trono, ele queria tomar o lugar de Deus. Diz também que ele dizia assim, subirei ao céu acima das estrelas de Deus. No livro do Apocalipse, algumas vezes, quando está falando de estrela, está falando de anjos. Então, o propósito de Satanás era subir ao céu, acima dos anjos de Deus e ainda exaltar o seu trono.
Ele queria ser o líder. E a Bíblia continua dizendo, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser Deus. Então, alguns dos propósitos que Satanás, que Lúcifer até então, né, levou esse anjo a ser expulso do céu, é justamente esse conflito com Deus, essa usurpação, esse desejo por egoísmo, né? Esse sentimento de egoísmo, de ter um trono, ser igual a Deus, estar acima das estrelas de Deus. E você vai perceber, né? Você vai perceber na Bíblia que a Bíblia fala que Miguel é o arcanjo Miguel. A palavra arcanjo Miguel significa aquele que está acima dos anjos. Então, em outras palavras, Satanás, Lúcifer até então queria ser semelhante a Jesus Cristo, queria ter trono, liderar os anjos e ser igual a Deus. Então, infelizmente, esse anjo que era perfeito, ele começou a maquinar, ele começou a alimentar no coração dele um desejo maligno. A Bíblia chama isso de mistério, o mistério da iniquidade. Não tem como explicar. Eu vou dar uma ilustração. Você e eu pecamos hoje por dois motivos. Primeiro, que a gente tem a natureza pecaminosa. Segundo, que nós temos os demônios, sabe, os anjos foram expulsos do céu juntamente com Lúcifer? Exatamente, eles estão espalhados pela terra e eles tentam fazer você pecar, alimentar teu ego, né, os prazeres dessa terra, os vícios, transgressão da palavra de Deus. Então, eles trabalham em conjunto para levar você a pecar, e esses dois motivos, que é a natureza pecaminosa e a influência deles, faz com que os seres humanos pequem, né? Então, continuando o nosso raciocínio, indo para a penúltima lição, essa penúltima pergunta, né? Quando fomos envolvidos nessa luta épica? Gênesis capítulo 3, versículo 3, versículo 4 e o versículo 6 também diz como é que a terra, você e eu, sua família, fomos envolvidos nessa guerra épica entre o bem e o mal. Guerra essa que começou no céu, guerra essa que Daniel sentiu na pele lá na Babilônia, com a destruição de Jerusalém, cativeiro babilônico, depois que ele já era idoso, muito tempo de oração e jejum, e o povo não voltava ainda completamente para Jerusalém, a construção foi parada por causa dos samaritanos, dos invejosos, enfim, Daniel está vivendo um conflito muito grande. E eu posso estar falando para alguém que nesse momento está enfrentando um conflito exageradamente grande. Não sei se é falta de dinheiro para comprar comida, pagar uma conta. Eu não sei se é um casamento que está em ruínas. Eu não sei se é um filho que está no mundo das drogas. Se você perdeu o emprego, se você deita na sua cama à noite e não consegue dormir, né? Alguma coisa que te incomoda, algum pecado que você não consegue abandonar, né? Quando fomos envolvidos nessa luta épica entre o bem e o mal, a Bíblia diz: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus para Eva e também para Adão: dele não comereis e nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. E Eva respondeu, aliás, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele também comeu. Então, lá no jardim, existia uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Você vai achar isso no capítulo 2, verso 16, verso 17 do livro do Gênesis. Deus deu livremente todos os frutos para que o primeiro casal pudesse comer livremente de todos os frutos, menos de uma, que era a árvore da ciência do bem e do mal. E Deus disse que não era para comer, porque no dia que eles comessem, certamente eles morreriam. Satanás, que foi expulso do céu juntamente com seus anjos, se ele se apresentasse para Eva e também para Adão da forma como ele é, a forma de anjo, e dizendo: olha, eu fui um anjo que fui expulso do céu, coma do fruto que eu quero acabar com sua vida, obviamente que Eva não comeria, porque Eva tinha sido alertada dessa guerra cósmica que iniciou no céu. Então o que Satanás faz? Ele utiliza de uma serpente, ele usa uma serpente como se fosse uma marionete, faz com que essa serpente fale e ela começa a dialogar com Eva. E disse Eva para a serpente assim: olha, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus que não comereis. Ou seja, ela se lembrava bem e ela estava
contra-argumentando a serpente, dizendo que não era para comer do fruto, porque Deus disse que não era para comer. E a serpente estava assediando Eva: coma do fruto, você vai conhecer o bem e o mal, você vai ser igual a Deus. Aqui eu quero dar uma pausa. O verso 1 e o verso 2 do capítulo 13 do Gênesis, Satanás justifica que se ela comer do fruto, ela vai ser igual a Deus. Só que o profeta Isaías, no capítulo 14, diz que quem queria ser igual a Deus não era justamente Lúcifer? Na verdade, queria ter trono, ser semelhante ao Altíssimo, subir acima das mais altas nuvens e estrelas do céu. Ele queria transferir para Eva o desejo que ele mesmo tinha. De que maneira? Fazendo que Eva também se rebelasse contra Deus, comendo daquele único fruto que era proibido. E Eva sabia tão bem da informação que ela acrescenta algo que Deus não disse. Deus disse que não era para comer. E Eva, além de falar que não era para comer, disse que não era para tocar também, porque se tocasse, iria morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. E Eva, então, convencida do diabo, tomou do fruto, comeu, deu ao marido e ele também comeu. Sabe, amigos, Satanás nunca vai aparecer para você da forma como ele é. Porque é fácil. Você sabe que é o demônio, você vai dizer não para ele. Satanás aparece atrás de um copo de cerveja, Satanás aparece atrás ali de um motel, de um adultério, pegar um dinheiro fácil, sabe? Aquilo que está te fazendo pecar, aquilo que te afasta de Deus, é justamente Satanás está por detrás. No caso de Eva, era uma serpente, comer do fruto proibido, ela foi enganada, né? Agora, o que está acontecendo na sua vida? O que está te fazendo pecar contra Deus? O que será que está sendo... eu estou sendo seduzido pelo quê? Então, nós precisamos ter essa conexão com Cristo, com a Bíblia, com a palavra, para não sermos enganados, para que a gente não venha pecar como Eva pecou. E se pecarmos, nós iremos ver na nossa série como obter, então, a salvação e o perdão. O casal Adão e Eva foram expulsos do jardim da mesma forma como Lúcifer e seus anjos foram expulsos do céu. Tudo porque desobedeceram a palavra de Deus. Tudo porque não seguiram a palavra de Deus. Amigos, eu nunca vi um ser humano ser feliz desobedecendo a Bíblia. Nunca vi. Não tenho informação de um ser humano que é feliz sendo rebelde a Deus. Lúcifer estava no céu, um anjo de boa reputação, perfeito, de repente se rebela contra Deus, quer trono, quer ser igual a Deus, quer mandar nos anjos, é expulso, vem para a terra, ele se utiliza de uma serpente, faz com que Adão e Eva comecem a desejar também saber o que é bem e o mal, ser iguais a Deus. Eva come do fruto, entrega para o marido, né? O mundo que era perfeito, que era o paraíso, deixa de ser. Quando eles comem do fruto proibido, os animais começam a ficar furiosos, a cadeia alimentar começa a entrar em ação, né? O predador comendo a sua presa, as folhas começam a cair, os frutos começam a apodrecer, a abelha começa a ter ferrão, os espinhos começam a sair nas rosas, enfim, o mundo começa a mudar de configuração após o pecado de Adão e Eva. Então nós somos envolvidos nesse grande conflito épico, essa guerra épica entre o bem e o mal, exatamente nesse momento quando Adão e Eva pecaram. Mas qual é a solução que Deus deu para os pecadores? Será que Deus deixou esse mundo à deriva? Será que Deus abandonou a todos? Será que a sensação é que Deus está lá no céu, no seu escritório, com o ar-condicionado ligado, com os 2 pés em cima da mesa, sem se importar com o que acontece com a terra? De jeito nenhum. Romanos capítulo 6, verso 23 diz: porque o salário do pecado é o quê? É a morte. É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, por esse motivo e por essa razão, Adão e Eva não morreram naquele dia. Vai ter o próximo estudo, você vai ver o que foi que livrou Adão e Eva de morrer imediatamente naquele dia, porque a promessa do versículo 16 e 17 do capítulo 2 do Gênesis é que se comesse do fruto, certamente morreriam. E por que será que eles não morreram imediatamente? É o que nós veremos na nossa série, são 19 lições. Você pode compartilhar esse link com todas as pessoas.
pode estudar conosco e pode ser beneficiado com essa esperança do qual eu estou apresentando agora. O salário do pecado é a morte, é um salário que ninguém quer receber, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, amigos, nós precisamos permitir que Jesus Cristo vença esse conflito por nós. O nome Miguel, como eu já mencionei, é o nome de guerra de Cristo. E todas as vezes que Miguel aparece na Bíblia, é lutando contra o mal. Se você está passando por uma situação difícil, se você está passando por um grande conflito, como Daniel passou, um grande conflito igual o anjo Gabriel passou. O anjo Gabriel ficou 21 dias tentando convencer Ciro a mandar recursos, a libertar o povo, a permitir que a construção de Jerusalém terminasse, mas nem o anjo Gabriel estava conseguindo. Quem é que aparece? O anjo Gabriel avisou que Miguel, o primeiro dos príncipes, veio e Gabriel obteve vitória e você vai obter vitória também. Né? Os judeus voltaram para casa, os judeus fixaram moradia no seu devido lugar e Jerusalém foi reconstruída. O que Deus precisa reconstruir na sua vida? Qual é a vitória que Jesus precisa te dar? Qual é a batalha que Ele precisa travar? O que você precisa vencer? Não faça sozinho. Nunca vi ser humano vencer batalha espiritual sozinho. Só Jesus Cristo é o único que pode nos ajudar a vencer e sermos felizes, realizados e salvos para o reino de Deus. Portanto, nós precisamos entregar nossa vida a Jesus. Miguel, o primeiro dos príncipes, ele está chamando você nessa noite para tomar uma decisão. Você e eu precisamos permitir que Jesus Cristo tome o controle da nossa vida. Cristo, arrisque fazer uma oração para Ele, arrisque ler a palavra que Ele deixou, arrisque estudar o livro de Daniel, veja Cristo com os olhos de Daniel, aquele que desce do céu para atender a oração de um ser humano como Daniel. Ele orou e jejuou 21 dias. Se um anjo não der conta do recado, o próprio Cristo virá para poder dar a vitória. E esse mesmo Jesus é que venceu na cruz do Calvário para pagar e perdoar os nossos pecados. Eu quero tomar uma decisão. Eu não posso terminar esse vídeo sem apelar ao seu coração. A minha decisão e a decisão que você precisa tomar é essa daqui, ó. Aceito a Cristo como Salvador pessoal e doador da vida eterna. Aceito a Cristo como Salvador pessoal e doador da vida eterna. Antes de eu fazer a oração, eu queria que você meditasse um pouquinho na letra desse hino aqui, ó. Presta atenção, por favor. Feche seus olhos. Deixa Deus falar contigo. Não é à toa que você está estudando Daniel comigo. Deus está chamando você para tomar uma decisão. Se entregar antes que seja tarde demais. Ouça a voz de Deus falando no seu coração. Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Eu preciso encontrar um lugar onde a paz reinará. Lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança
esperança para um mundo sem luz. Maravilhoso Deus, nosso Senhor, obrigado porque o Senhor falou ao nosso coração, prometeu um lugar incrível, um lugar no qual Cristo conquistou na cruz do Calvário. Abençoe esse homem, essa mulher, esse jovem que estudou Daniel comigo e viu que o grande conflito, Deus, embora começou no céu, foi transferido para a terra e todos nós somos participantes desse grande conflito. Nós sabemos que a vitória vem do Senhor. Nós sabemos que o mal jamais vencerá o bem e a vitória foi conquistada na cruz do Calvário, quando Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou para a glória do Teu nome. Então hoje, Deus, nós apelamos ao Senhor que o Senhor venha enviar Miguel para a nossa vida. Que Jesus Cristo venha para nos dar a vitória sobre o pecado, sobre o mal, sobre as tribulações, sobre as coisas que tiram a nossa paz e que sejamos Teus servos, Tuas servas, em nome de Jesus. Amém.